Capítulo 21. A volta da favela. Expansão de direitos, desenvolvimento e violências persistentes. David Gonçalves Soares. A favela está na moda há algum tempo. De uma configuração residual e indesejada, presente na paisagem urbana, vimos, nas últimas décadas, o despertar de uma estetização crescente no imaginário público associado aos territórios de favela e às suas vivências. Turismo de favela, empreendedorismo e projetos culturais diversos, visitas de popstars, políticas públicas de avanço da escolarização, políticas urbanas de pacificação e infraestrutura, entre outras frentes, transformaram as representações mais tradicionais que associavam a favela ao atraso, à incivilidade e à miséria. Avanços reais na expansão de direitos junto aos seus habitantes coexistem, contudo, com uma desigualdade persistente e perversa, além de formas de violência e controle que embaralham os papéis do Estado de Direito com os do crime e da contravenção. Sim, a favela é forte e sim, a favela continua sendo violentada. Este capítulo apresenta algumas reflexões com base no material empírico coletado em 15 entrevistas realizadas entre os dias 12 e 15 de agosto de 2025 com moradores de 9 favelas da cidade do Rio de Janeiro. Pavão, Pavãozinho e Cantagalo, consideradas aqui como uma única favela, denominada pela sigla PPG, Rocinha, Manguinhos, Jacaré, Santa Marta, Complexo do Alemão, Mangueira, Maré e Providência. Foram entrevistados 2 moradores de cada comunidade, um mais jovem e um mais velho, com exceção de Mangueira, Santa Marta e Manguinhos, nas quais só foi possível entrevistar um morador. A seleção dos entrevistados obedeceu ao seguinte critério: para cada favela, um morador ou moradora relativamente jovem, entre 18 e 45 anos, envolvido em projeto social, ação coletiva ou organização não governamental, e um morador mais velho, acima de 45 anos, sem critério de inclusão bem definido, apenas sob a orientação de que fossem indivíduos de alguma proeminência e reconhecimento na comunidade. Quanto ao critério de reconhecimento e prestígio na seleção dos mais velhos, procurou-se primeiramente os presidentes das associações de moradores locais, e quando não foi possível, como nos casos da Providência e do Jacarezinho, pessoas ligadas a projetos sociais ou culturais reconhecidos e relevantes na localidade. Grosso modo, pode-se classificar quase todos os personagens, tanto os jovens quanto os mais velhos, como ativistas das favelas em questão. Hipoteticamente, a diferença de idade nesse desenho de pesquisa permitiria realizar comparações, uma atividade metodológica das ciências humanas que mais se aproxima das experimentações nas ciências naturais, possibilitando observar percepções que atravessam diferentes gerações. Os critérios específicos de inclusão dos entrevistados e o número reduzido de entrevistas, evidentemente, não permitem sustentar qualquer tentativa de generalização sobre as condições gerais dos moradores das favelas do Rio de Janeiro. Se o fizéssemos, incorreríamos numa inconsistência capital, a de tomar o específico e extraordinário como geral e ordinário. Portanto, nossos entrevistados não se apresentam como os representantes, com R maiúsculo, das favelas citadas. Tampouco estamos diante de algo parecido com um tipo médio de morador, embora cada um deles seja um caso particular, constituído como caso particular do possível de morador de favela. Por outro lado, a escolha de ativistas, pessoas envolvidas em instituições e ações coletivas locais, pode conferir alguma vantagem à demarcha investigativa desenvolvida. Isso ocorre porque esses personagens vivenciam ao mesmo tempo um duplo registro de experiência. Primeiro, como moradores ou ex-moradores, criados nesses territórios, são crias da favela. Segundo, porque suas atividades militantes pressupõem algum nível de observação e reflexão diferenciadas, críticas necessárias para as práticas de militância em geral. Realizado esse breve prólogo sobre o objeto e o método,
Este capítulo se propõe a apresentar algumas reflexões sobre a vida nesses territórios, segundo as percepções dos entrevistados. A linha argumentativa do texto reflete, em primeiro lugar, a constatação de avanços expressivos na expansão de determinados direitos de cidadania ao contingente de moradores de favela, se compararmos a atualidade com a segunda metade do século XX, conforme emerge dos relatos, sobretudo dos mais velhos. Em segundo lugar, o texto chama a atenção para o jogo de termos comunidade e/ou favela, enquanto expressões que indicam disputas de narrativa sobre esses territórios. Por último, o capítulo apresenta as potencialidades, contradições e as suas persistências relatadas por todos os entrevistados, a partir de duas categorias frequentemente utilizadas: potência e violência. Uma expansão paulatina de direitos? Uma primeira conclusão que se tira da totalidade dos relatos é a percepção da melhoria das condições de vida coletiva nas favelas do Rio de Janeiro, apesar da persistência dos dilemas conhecidos, associados à criminalidade e ao tráfico de drogas, o que alguns entrevistados denominaram o poder paralelo. Provavelmente uma forma de não se comprometer citando siglas de facções criminosas, mas também uma categoria que carrega sentidos analíticos. Nessas entrevistas, tanto com os jovens quanto com os mais velhos, há um inequívoco reconhecimento da melhoria nas condições sociais gerais das favelas cariocas, em termos de moradia, iluminação, acesso à saúde, educação e saneamento, sentidas durante o tempo de vida de nossos informantes. Antigamente era bem difícil, né? A gente morava em casa de estuque, a gente não tinha água instalada, não tinha luz, tinha bastante dificuldade. Minha mãe ia lavar roupa na Catacumba, na Lagoa. Lá não tinha boa vida, de nada não. Uma dificuldade adicional estava associada à ilegalidade da instalação das pessoas naqueles territórios. Políticas públicas dirigidas a esse público eram evitadas, em razão do risco de legitimação de uma situação fática compreendida pelo poder público como precária e temporária. Como lembra Sônia, 78 anos, antigamente, nos anos 1970, as políticas de Estado eram exclusivamente políticas de repressão. Aí tinha um samba na comunidade, aí nós ia pra rua pra sambar. A polícia vinha pra botar a gente pra casa. Falava que nós era um bando de bandido e um bando de piranha. Desculpa que eu posso falar isso aí. Nós tinha que subir o morro correndo. Há uma diferença sutil entre os dois perfis de entrevistados, jovens e mais velhos, em relação a esse tema. Os mais velhos presenciaram como evolução de suas condições o fim da ameaça iminente de desapropriação, presente durante boa parte do século XX. Conforme comenta Shaolin, antigo morador e ativista da Rocinha, é só nos anos 1980 que a política de remoções perde seu vigor, mudança que tem relação direta com o processo de redemocratização do país. Nesse sentido, Shaolin cita um marco simbólico ocorrido ainda nos anos 1980, que teria fortalecido os movimentos sociais pelo direito à propriedade e aos bens urbanos para os moradores de favela. A visita do Papa João Paulo II à favela do Vidigal. O Papa disse o seguinte: olha, eu não vim para ver a vista do Vidigal. Vidigal é lindo. Eu vim aqui por causa das pessoas. Aí foi muito aplaudido. E a partir dali foi diminuindo a questão das remoções. E ficando um fantasma, né? Porque se o Papa foi no Vidigal, quem é que ia ter coragem de remover a favela? Traçando uma linha evolutiva de extensão de direitos básicos de cidadania, os entrevistados, em especial os mais velhos, como Shaolin, Dona Sônia e Cláudia, da Maré, chamam atenção, por um lado, para o ativismo dos moradores e, por outro, para os movimentos sociais entre os anos 1970 e 1980, que tinham a favela como pauta, capitaneados e auxiliados por atores relevantes, como as pastorais das favelas e da juventude da Igreja Católica. Como terceiro elemento dessa mudança, mencionam um novo tratamento dado pelo Estado a partir da reabertura política do país, que teve como marco a eleição de Leonel Brizola, em 1982,
a partir da qual teriam surgido os primeiros lampejos de extensão de cidadania, legitimação das moradias e acesso à cidade. Todos os políticos têm defeito, então nós também temos defeito, mas ele foi uma das maravilhas que ajudou muito. Muitas coisas que tem lá foi ele que mandou fazer. Sônia trata, nessa fala, da desapropriação pelo governo do estado do Panorama Palace Hotel, nos anos 1980, para a construção do CIEP João Goulart, no Cantagalo. O reconhecimento da mudança de tratamento a partir do primeiro governo Brizola aparece também nas falas de Shaolin. A Associação de Moradores da Rocinha é de 1962. Aí foi fechada em 1964 e só reabriu em 1986, depois da eleição. Já no governo democrático, né? Aliás, governador democrático. O mais famoso deles é o Brizola na cabeça, não é? Leonel Brizola. A partir dos anos 1980, uma sequência de políticas públicas foi destinada à expansão do acesso à cidade e dos direitos básicos de cidadania, como obras de arruamento, calçamento, saneamento básico, educação e saúde. Programas como Favela Bairro, Unidades de Polícia Pacificadora, Programa de Aceleração do Crescimento das Favelas e Cidade Integrada são alguns dos criados em âmbito federal, estadual e municipal, sucedendo-se com o intuito de levar melhorias visíveis aos cidadãos habitantes das favelas. Outro elemento observado nas falas é a diferença de reconhecimento das favelas de acordo com a área da cidade, o que se reflete em condições urbanas mais privilegiadas para as favelas da Zona Sul em relação às favelas do resto da cidade. As favelas da Zona Sul são normalmente inseridas no circuito de turismo de favela, em razão da sua proximidade com as paisagens mais valorizadas da cidade, onde se instalam os visitantes estrangeiros, muitos dos quais pagam para experimentar um pouco da vida nas favelas do Rio de Janeiro. Das 9 favelas compreendidas nesse estudo, 3 situam-se na Zona Sul: Santa Marta, Rocinha e o Complexo Cantagalo, Pavão e Pavãozinho. Santa Marta é um exemplo marcante da visibilidade e importância de uma favela da Zona Sul. Ela foi palco de uma sequência de produções culturais de grande alcance na cidade. A favela foi objeto de documentários realizados por 2 dos maiores documentaristas brasileiros: Santa Marta, 2 Semanas no Morro, de Eduardo Coutinho, e Notícias de uma Guerra Particular, de João Moreira Salles. Michael Jackson e Madonna visitaram a favela em épocas distintas. Filmes como Velozes e Furiosos, de uma produção blockbuster norte-americana, e Tropa de Elite, filme de grande sucesso nacional e internacional, ambos foram filmados no morro. Em 2008, Santa Marta foi a primeira favela a receber uma unidade policial pacificadora, a UPP. Pavão, Pavãozinho e Cantagalo são favelas de grande apelo turístico, recebendo as unidades de polícia pacificadora 1 ano depois de Santa Marta. Evidentemente, não avaliamos aqui quais variáveis pesaram na definição do governo do estado à época para a implantação prioritária dessas UPPs. Todavia, o fato de as favelas serem da Zona Sul parece indicar essa diferença de tratamento. O reconhecimento dos moradores entrevistados quanto ao acesso a bens urbanos da Zona Sul aparece em todos os relatos dos moradores dessas favelas litorâneas. Então é uma comunidade privilegiada, né, pela sua localidade, né, localização no bairro, onde temos acesso a tudo, né? Tudo que tem que ter para a burguesia tem que ter para a gente. Tá no nosso bairro, né? Então temos bastante escolas, creches, hospitais, clínicas, é bem assessorada a comunidade. Zé Mário, Santa Marta. Assim, observa-se um ethos de naturalização da presença de pessoas de fora e turistas no interior dessas comunidades. Como afirma Zé Mário, o turismo no Santa Marta não para, bomba. O Santa Marta tem uma estrutura organizada para o turismo, com estande de informações e guias treinados na entrada da comunidade. Já no PPG, Dona Sônia afirma: pelo menos no Cantagalo, Pavão e Pavãozinho, sobe o turista, sobe tudo. Não acontece nada, porque lá no Cantagalo não tem problema nenhum. Sobe turista, sobe tudo com esse pessoal do MUF, Museu de Favela.
esse pessoal traz pessoal para a comunidade. Fora do circuito de favelas da Zona Sul, há 3 favelas que possuem algum reconhecimento no imaginário carioca: Complexo do Alemão, Mangueira e Maré. O Alemão, em razão de ter sido palco de uma das mais conhecidas ocupações de forças de segurança em território de favela, ocorrida em 2010, amplamente televisionada, com cenas de jovens ligados ao tráfico de drogas fugindo da polícia pelo alto de uma serra. Após a mega exposição midiática e as obras do PAC, Urbanização de Favelas, realizadas no território após a ocupação, o complexo entrou na rota do turismo, doméstico e internacional, embora atualmente tenha regredido nesse processo. A segunda é a Favela da Maré, reconhecida sobretudo por personalidades como Marielle Franco e Renata de Souza, ambas crias da favela que se tornaram vereadoras cariocas, e ainda por projetos sociais antigos, como o Museu da Maré. Mangueira é o lugar da mundialmente famosa Estação Primeira de Mangueira e de todo o passado bamba que se confunde com a história cultural da cidade do Rio de Janeiro. Apesar das diferenças entre favelas da Zona Sul e as de outras regiões da cidade, o reconhecimento de melhorias significativas nas condições de habitação, transporte, saúde, educação e lazer como um todo é uma fala comum nos 15 relatos ouvidos, embora, claro, mais acentuada nas falas dos mais velhos. Se um avanço de direitos vem sendo paulatinamente conquistado pelo contingente de moradores das favelas, apesar dos inúmeros problemas sociais persistentes, percebe-se, por outro lado, uma mudança na imagem da favela, que passa a operar com novos signos e uma nova valorização. É o que podemos ver no deslizamento das categorias nativas, em especial como o termo favela teve seu valor trocado, de uma estigmatização quase absoluta, baseada em imagens de precariedade e insegurança pública, para representações estéticas fundamentadas na beleza, na resistência e nas potencialidades de sua população. O que nos dizem os termos comunidade ou favela? Observar as categorias nativas dos entrevistados é uma forma de compreender os jogos identitários e as disputas por sentido que animam suas práticas, suas demandas e seus projetos de transformação. A linguagem, nesse caso, desponta inequivocamente como um ato político, ou, como prefere Bourdieu, 1989, como uma forma de classificação e divisão do mundo social. As categorias sobre as quais os moradores de favela se autodefinem produzem efeitos internos, mas também funcionam como um jogo de espelhos, em que autodefinição e heterodefinição se entrelaçam, informando a percepção, os desejos e a realidade para dentro e para fora do grupo. Promove-se, assim, a elaboração de projeções comunitárias sobre como se veem, como imaginam que são vistos e como querem ser vistos. Por essa razão, um cuidado inicial tomado nesta pesquisa foi observar quais categorias os entrevistados utilizavam para definir seus territórios, sobretudo a partir de uma pergunta que provocasse a reflexão sobre por que preferiam usar a categoria escolhida: favela, comunidade, bairro, território, etc. Etimologicamente, o termo favela, conforme bem explicado por Maurício Ora, Providência, estaria associado a uma planta do bioma caatinga, a faveleira, que supostamente seria abundante na cidade de Canudos. Maurício afirma ser isso controverso, pois favela seria propriamente o nome do morro onde ocorreu o terceiro e derradeiro confronto da guerra. Seja como for, o termo teria sido utilizado pelos primeiros moradores que construíram habitações precárias no alto do Morro da Providência, região central do Rio de Janeiro, por soldados sobreviventes daquela guerra. Aqui emerge uma importante fala de Maurício Ora sobre a forte carga simbólica dessa primeira favela do Rio de Janeiro e do Brasil. Então, os soldados vêm para cá e dão nome ao Morro da Favela. Isso leva ao discurso do que é a violência na favela hoje. Então a gente começa um lugar violento em 1900, 3 anos depois da guerra, porque esses soldados que cortaram cabeça, mataram crianças, estupraram mulheres, que não são heróis, vieram morar nesse lugar.
A associação que o entrevistado realiza ao traçar uma linha simbólica entre a precariedade da favela de hoje e uma violência sistemática de Estado é bastante significativa, embora não seja devidamente explorada neste capítulo. De todo modo, as favelas durante o século XX, sobretudo na segunda metade, passaram a encerrar uma categoria com sentido negativo, com representações de precariedade, marginalidade, anarquia, violência e miséria. Favelado, por seu turno, passou a significar, para além do morador desses territórios, um conjunto de pressupostos estéticos e morais que poderiam designar atitudes assistemáticas, imorais, incivilizadas, deselegantes, em suma, faveladas. Uma importante mudança ocorreu no âmbito das políticas públicas estatais, reflexo de movimentos sociais que lutavam pela extensão de direitos básicos da cidadania para esse contingente, especialmente com a abertura democrática do país a partir dos anos 1980. Nesse jogo das palavras, as favelas passaram a ser ressignificadas e rebatizadas, sobretudo nos anos 1990, pelas políticas que produziram transformações significativas em suas paisagens como comunidades. Conforme afirma Adeluna Freire, 2008, página 109, a categoria favela encerrava um estigma, associado à pobreza e o crime, que afetava os mais diversos aspectos da vida dos moradores, como a busca por empregos, o envolvimento amoroso, a relação com a polícia ou a simples aproximação com outras pessoas. Visando amenizar esse estigma, a categoria comunidade parece, tanto para os representantes do poder público quanto para os moradores, diretamente atingidos pelo processo de estigmatização, uma alternativa simbólica viável. A categoria comunidade surgiu, portanto, no final do século XX como uma categoria exótica, originalmente conferida pelo exterior, buscando mudar as representações coletivas associadas aos territórios de favela. Pelo termo comunidade, lançava-se luz ao coletivo de pessoas, trabalhadores, velhas e novas gerações, homens e mulheres, que fizeram e fazem história naqueles territórios, criando estratégias de solidariedade e sobrevivência coletiva. Esses aspectos concorreram para a maior legitimação desses territórios no tecido urbano da cidade. Esse deslizamento de sentidos conferido pela emergência da categoria comunidade foi rapidamente incorporado pelos próprios moradores de favela. Certamente por isso, alguns entrevistados mais velhos abordados nesta pesquisa demonstraram apreço pelo uso do termo comunidade, em detrimento do termo favela, para designar seus locais, reafirmando implicitamente os ganhos associados a uma mudança de perspectivas coletivas. Como nos disse uma de nossas entrevistadas, orgulhosamente, eu chamo de minha comunidade. Não por coincidência, a categoria comunidade foi a mais largamente utilizada pelos entrevistados mais velhos, 50 anos ou mais, provavelmente por terem vivenciado os benefícios simbólicos desse deslizamento semântico junto com as melhorias das condições materiais e habitacionais abordadas no item anterior. Alguns entrevistados usavam os dois termos, embora, quando provocados a refletir, apresentassem as diferenças sutis existentes entre eles. É o caso de Raquel, Providência. Eu gosto também da palavra comunidade, porque existe um senso comunitário que só existe na favela. Os entrevistados mais jovens defendem o termo favela porque, nos últimos anos, a velha categoria vem se transformando num processo de ressemantização que a revalorizou, ao demonstrar que o rótulo estigmatizante pode chamar a atenção para as estratégias de resistência. Essa revalorização da categoria aparece no bojo das formas de resistência dos oprimidos com a apropriação dos termos opressores. Valoriza a agência de seus habitantes ao mesmo tempo em que explicita os processos sociais que produzem desigualdade e violência física e simbólica, das quais a favela também é símbolo. Assim, um dos instrumentos de luta dos dominados consiste na revalorização dos termos utilizados pelos dominadores, sendo os termos pejorativos revolvidos e transformados em termos militantes positivos. Iaghello, 1978, Apud Buenavides, 2019. Com isso, chamamos a atenção para os deslizamentos de significados enquanto um meio das lutas pela nomeação, pela visão e divisão do mundo social,
que produzem efeitos diretos sobre os grupos envolvidos. A revalorização do termo favela, que encontra eco no marketing, na música, nas políticas públicas estatais e nas obras de arte, demonstra a demarcação da diferença, evocando o estigma de forma a colocá-lo em destaque, valorizando elementos estéticos antes elevados à condição de resíduo, com um golpe que expõe ao mesmo tempo sua beleza, autenticidade e dignidade, sem separá-las de suas contradições. É nesse sentido que se compreende a reivindicação de Maurício Ora, para quem a Providência, a primeira favela do Brasil, deveria voltar a ser chamada como tal. A favela, a Providência. Ela é a única favela que emprestou o seu nome às outras e perdeu a sua identidade. Ela virou o Morro da Providência, mas ela não era morro, não nasceu o Morro da Providência. É nesse sentido de revalorização da categoria estigmatizada que sucederam falas como comunidade é meio um pouco a gourmetização da favela. Tainara. Favela é a tradição. Favela é favela. Comunidade já é mais aburguesado. Santa Marta. As pessoas falam, é comunidade, não pode falar favela. Mas qual é o tipo de preconceito? O porquê disso? Por que esconder a nossa origem? Essas falas demonstram as estratégias de luta mais atuais, pelas quais as pessoas desses territórios procuram evidenciar a força, a inventividade e a potência dos estigmatizados. A potência da favela. Era esperado que a pesquisa com ativistas sociais colocasse em relevo a inventividade e a proatividade dos entrevistados. Essa breve pesquisa captou a experiência de jovens ativistas que construíram suas trajetórias mediadas pelo alcance dos meios de comunicação informacionais. René Silva, por exemplo, conta que resolveu criar um jornal local no Morro do Alemão, chamado A Voz das Comunidades, a partir de uma experiência positiva no Grêmio Estudantil, em que produziu um pequeno jornal interno durante o ensino fundamental. Aos 11 anos, resolveu expandir essa experiência e criou o Voz das Comunidades, um jornal que tem como objetivo retratar a favela do ponto de vista de quem vive nela, contrapondo-se à produção de estereótipos associados a esses espaços. Aí eu consegui fazer com que o jornal Voz das Comunidades fosse uma ferramenta para comunicar com o poder público. Então foi um jornal que eu me comuniquei com o poder público para trazer melhorias para a comunidade. Então, o campo de futebol que precisava de reforma, através de uma reportagem do jornal, eu comecei a chegar. Aí consegui chegar no poder público, consegui chegar no governo do estado, na prefeitura, e mudanças aconteceram na comunidade. Então, acho que esse porta-voz fez com que amplificasse ainda mais as vozes que vêm da comunidade. René, assim como outros entrevistados, chama a atenção para as iniciativas locais e os impactos que esses projetos produzem no território. Isso é uma forma da gente manter viva a nossa vontade de crescer, de viver, de ressignificar a nossa história e de a contar a partir de várias outras perspectivas. Além de projetos sociais, os relatos destacam a inventividade econômica das pessoas das favelas. Aqui, o termo empreendedorismo surge como o principal significante. Mais uma vez, René chama atenção para o empreendedorismo na comunidade, que o estimulou, por exemplo, a ser um dos idealizadores de um recente projeto, Favela Gastronômica. E a gente começou a observar que a potência dos empreendedores de gastronomia era tão grande que fazia com que muitos desses empreendedores, que nem sabiam que eram empreendedores, começassem a mudar a sua vida. Teve gente que pediu demissão do trabalho para poder abrir o seu próprio negócio dentro da comunidade. E aí você vê a economia girando, você vê as potências acontecendo. E o mais importante de tudo isso não é só sobre o dinheiro, são as pessoas acreditando nelas próprias e acreditando no poder econômico que tem dentro do território. O empreendedorismo de muitas favelas apareceu em outros relatos, como o Diago, jovem do Complexo da Maré, que lembrou da importância do Parque União, subbairro da Favela da Maré, como um polo gastronômico de comida nordestina, segundo ele, frequentado por muita gente de fora da favela. Essa economia do empreendedorismo na favela emerge na percepção de muitos entrevistados como pulsante, uma área que ainda pode ser mais bem explorada, conforme afirma René Silva.
A gastronomia tem um poder muito grande de transformar a realidade das pessoas que moram nesses territórios. Eu comecei a enxergar isso muito cedo, tanto que dentro do jornal Voz das Comunidades, criei uma coluna chamada Empreendedores da Comunidade, na qual contava histórias como a da moça que vende açaí e da tia que faz bolo. Dessa forma, seja elaborando projetos de valorização da economia local, seja produzindo jornais comunitários, os relatos dos entrevistados foram permeados por essa potência, observada na inventividade presente, muitas vezes latente, outras vezes concretizada em projetos bem-sucedidos no interior desses territórios. Uma experiência de construção de um jornal local também ocorreu com o jovem Michel Silva, Rocinha, que conta que o pai, trabalhador em condomínios da Zona Sul, trazia para casa jornais impressos descartados pelos moradores. Essa ação mudaria a sua relação com a informação e a percepção das potencialidades presentes na favela Rocinha. Eu nunca me esqueço, assim que eu peguei a Folha de São Paulo, tinha uma matéria sobre a Rocinha, que era sobre um tiroteio que aconteceu na Rocinha, um dos vários tiroteios. E nessa matéria falava sobre armas, drogas, guerra, ocupação, e acho que ficou uma semana falando da Rocinha, né? Não só no jornal impresso, mas no rádio e televisão. E aí me batia uma reflexão muito profunda assim. Bom, mas que Rocinha é essa que eles estão falando? Se eu tô morando aqui na Rocinha, eu não tô vendo nada disso acontecendo, né? E aí nasceu um pouco desse desejo de criar um veículo onde eu pudesse falar da Rocinha a partir da perspectiva dos moradores. Então eram alguns tipos de denúncias que os jornais hegemônicos não publicavam, né? Não publicavam porque eles não estavam no território e eu estava no território. Eu estava vivenciando tudo isso. Dessa observação, o jovem Michel Silva criou o Fala Roça, jornal comunitário cujo projeto inicial foi estimulado pelo trabalho da Agência de Redes para a Juventude, criada pela ONG Avenida Brasil, Instituto de Criatividade Social, que em 2011 produziu um curso para estimular a construção e realização de ideias de jovens da periferia. Nesse curso, foi lançado um edital para concorrer a uma quantia de fomento para seus projetos, e então Michel resolveu produzir o jornal impresso, junto com outros jovens amigos da Rocinha. Ninguém ganhava nada, né? Era um bando de jovem que tinha uma ideia de querer falar bem da Rocinha. Do outro lado da cidade, na favela da Providência, uma importante iniciativa também foi realizada por Rachel Spinelli, entrevistada desta pesquisa, igualmente estimulada pelo mesmo projeto que originou o Fala Roça. Ao realizar o curso, Rachel afirmou que foi provocada a observar as carências do seu território e escolher uma área temática para desenvolver um projeto. Como sua formação era na área da saúde, utilizou sua experiência de atendimento a mulheres grávidas de bairros ricos da cidade, Jardim Botânico, Leblon, Gávea, etc., para pensar em melhorias nas condições de gravidez de moradoras da Providência. Rachel passou a observar as condições precárias, materiais, simbólicas e psicológicas com que meninas jovens vivenciavam a gravidez na favela. E aí eu comecei a reparar a gravidez dentro da Providência. Quando eu ia para o Leblon atender as mulheres, eu via como que a gestação delas estava bonita, como que elas viviam bem a gravidez. Eu fazia drenagem linfática nelas. Era uma qualidade de vida que, quando eu chegava onde eu morava, não tinha. A gente via muita menina mais nova com vergonha da barriga. Estupefata com essa desigualdade na vivência da gravidez, Rachel decidiu atuar sobre esse segmento, as jovens grávidas da Providência. Criou então uma organização chamada Providenciando e elaborou uma metodologia de acompanhamento de mulheres que passavam por gestação não planejada na favela. O projeto começou com doações e trabalhos voluntários, e posteriormente, Rachel e seus idealizadores passaram a concorrer a editais de fomento, como o do consórcio Porto Maravilha, no qual foram contemplados. De um projeto inicialmente centrado em rodas de conversa, conscientização e doações de enxoval para bebês, expandiu-se para a criação de um curso preparatório para vestibular e Enem, voltado para jovens mães, além de uma creche comunitária, influenciando positivamente uma longa cadeia de acontecimentos, que não apenas tornava as mães mais jovens, mas também produzia abandono escolar e outras mazelas associadas. A entrevistada nos contou com entusiasmo que o projeto,
em sinergia com outros na região, lhe pareceu tão bem-sucedido que atualmente há pouquíssimos casos de mães adolescentes na Providência, o que a levou a incluir outras favelas no mesmo projeto. Há 15 anos atrás, eu tinha muito mais grávida adolescente do que eu tenho hoje. Eu acho que isso é sim fruto da nossa metodologia, mas não só disso, é fruto de políticas públicas que foram sendo trazidas para dentro. Até as clínicas da família têm dificuldade de acessar essas gestantes porque a gente está catando. Mas quando eu comecei, lá em 2011, tinha muito mais adolescente. Hoje eu estou levando o projeto para o Complexo do Alemão, mas na Providência eu não consigo mais encher uma turma com 20. Se a inventividade e a vontade de mudança podem ser claramente observadas nessa geração de moradores jovens de favelas, os antigos tampouco fazem diferente. São reconhecidos pelos mais novos como lideranças inspiradoras. Durante as entrevistas, ouvimos alguns projetos criativos que vêm produzindo transformações relevantes, algumas já consolidadas no tempo. Esse é o caso do Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré, formado por um grupo de moradores e ex-moradores da Maré que tiveram acesso à formação universitária quando isso era muito mais improvável do que atualmente, durante a década de 1990. Cláudia Rose, entrevistada nesta pesquisa, é uma dessas fundadoras. Os idealizadores do SEASME criaram o primeiro museu de favela, o Museu da Maré, conforme a sua apresentação no site. A proposta do Museu da Maré é romper com a tradição de que as experiências a serem rememoradas e os lugares de memória a serem lembrados são aqueles eleitos pela versão oficial, vencedora, da história. Uma versão que limita e exclui as representações da história e da memória de grandes parcelas da população. Por isso, o Museu da Maré, como iniciativa pioneira no cenário da cidade, propõe-se a ampliar o conceito de museu para que este não fique restrito aos grupos sociais mais intelectualizados e a espaços culturais ainda pouco acessíveis à população em geral. Esses elementos de inventividade e potência também emergiram nos relatos de Lúcia Cabral, Complexo do Alemão, que teria iniciado sua militância aos 12 anos, participando das reuniões da Associação de Moradores Local e criando uma escola na sala de sua casa, com o apoio dos pais. Depois de anos militando na área da educação, formou-se no curso normal e se aproximou da rede de comunidades saudáveis do Rio de Janeiro, criada pelo CEDAPS, composta por 121 associações e grupos comunitários. É a minha história ali no Alemão. Acho que tomou um rumo que eu nunca imaginaria, né? Que foi de ser essa pessoa referência hoje, que muitos falam na luta por saúde, na luta por educação, por direito das mulheres. A gente tem direito, a gente é cidadão de direito, e a gente busca sempre no Alemão essa conquista. Outras iniciativas mais recentes foram relatadas nas entrevistas realizadas em outras favelas, com a Adicélia, uma das idealizadoras da organização Eu Amo o Jacarezinho, projeto que oferece cursos de informática para crianças, futebol, artes marciais, balé, capoeira, reforço escolar, entre outros, e que, segundo Célia, é financiado pelos próprios donos de comércio da região. Nesse mesmo diapasão de produção de legitimidade das ocupações das favelas, Shaolin, da Providência, chama a atenção para o trabalho coletivo de construção de vielas, canalização de rios, construção de escadas, entre outros, que antes da atuação do poder público eram elaborados pelos próprios moradores, num sistema conhecido como mutirão, em que se conjugava compartilhamento de custos e de trabalho pelos próprios moradores dos territórios. A inventividade dessas pessoas e coletivos, ou, segundo a categoria nativa várias vezes mencionada, a potência desses moradores de favela, apareceu em seus relatos não apenas por meio de projetos ou organizações não governamentais, mas também pelo investimento em suas associações de moradores, em instituições culturais, como escolas de samba, bailes, festas, etc. A potência de sua gente, assim como elaborada nesses relatos, sugere a necessidade de atenção pública e de elaboração de condições favoráveis para que esse enorme contingente de excluídos possa tornar-se sujeito de suas histórias, como prometem os mais clássicos ideais republicanos. As persistentes formas de violência, embora nos relatos dos entrevistados, tanto os mais velhos quanto os mais novos, haja melhorias efetivas nas condições de vida nas favelas,
Chamam atenção os desafios impostos, por um lado, pela persistente estrutura de desigualdade social e suas inúmeras dificuldades, como o difícil acesso à saúde e à educação de qualidade, se comparados à vida dos moradores dos bairros mais abastados da cidade. Por outro lado, há a proximidade cotidiana da violência a que seus moradores ainda são submetidos, seja pela presença de facções criminosas associadas ao tráfico de drogas e outros crimes, seja pelas intervenções da polícia. Essas condições demonstram a desigualdade de recursos materiais e simbólicos a que os moradores de favela estão submetidos. O tema da insegurança, violência e tráfico armado apareceu em alguns relatos, mesmo quando não havia perguntas diretas sobre esses assuntos. Uma das entrevistadas, ao ser questionada sobre os elementos positivos que identificava em seu território, regozijou-se pelo fato de sua favela não ter barricadas obstaculizando a passagem da polícia, em comparação com o que seria, segundo ela, um padrão das favelas do Rio de Janeiro. Tem coisa melhor que isso, nós não ter barricada na comunidade, você pode ir e vir livremente. Isso não é bom, isso é maravilhoso. O regozijo da entrevistada demonstra claramente a presença da disputa de poder nas favelas, que faz parte do cotidiano de seus moradores. Em muitos relatos, emerge a delicada situação dos moradores de favela que se encontram espremidos entre as operações policiais, com ações muitas vezes indiscriminadas contra moradores e os desmandos das facções presentes no território. Dentro da comunidade, é 99% de morador, é trabalhador honesto, paga seus impostos, sai 4, 5 horas da manhã para trabalhar, e quando você chega, tua casa foi invadida, metem o pé na porta. Para eles, todo mundo que mora na favela, na comunidade, é bandido. E na comunidade não tem só bandido, é 1% de criminalidade e 99% de pessoas de bem. O tratamento indiscriminado que moradores de favela podem receber demonstra certa sistematicidade nos métodos policiais. Ele, o policial, entra ali para o embate e o primeiro embate que ele vai ter é com um poder paralelo. E logo depois, ele começa aquele embate social, entendeu? De dentro das casas dos moradores, que é o embate que traz diversos tipos de constrangimentos. É interessante perceber também a sazonalidade com que a sensação de insegurança nos territórios surge e arrefece. Isso depende da quantidade de facções que dominam o território, de quais pontos de venda são mais disputados e do clima de convivência entre o tráfico e as forças de segurança estatais. Atualmente, para mim, agora está mais tranquilo, porque realmente a gente passou por um período que as pessoas estavam com medo de sair, porque qualquer hora era hora de acontecer alguma coisa. Então, no período para cá, descendo para cá, para mim está mais tranquilo de transitar ali dentro da comunidade. A insegurança interna, sentida na comunidade, leva as famílias a buscarem estratégias para proteger seus filhos dos perigos, em geral restringindo o acesso a determinadas áreas da favela ou induzindo os filhos a experiências fora da comunidade. Minha mãe não deixava a gente ficar na rua, então fui ficar um pouco mais na rua depois de mais velha, porque minha mãe falava, eu não quero, tem uma rua chamada Beira Beira, bem famosa. Aí a mãe falava, eu não quero você na beira. Então a gente ficava em casa, ia para a escola, ia para o Muay Thai e voltava. Raquel, de Providência, discorre sobre a segunda estratégia, utilizada por seus pais, a de experienciar o universo fora da favela. Ela e a sua irmã, morando na Providência, frequentavam escola particular em outro bairro da Zona Norte, com a intenção de propiciar uma socialização com elementos, projetos e sonhos fora do espectro da favela, o que teria sido fundamental para a construção de uma longa trajetória de estudos. O meu pai e a minha mãe me deram uma educação em outro local. Eu estudava em uma escola particular na Tijuca, então eu acho que assim eu andava dentro das duas realidades, não é? Quando eu voltava para casa, eu via um contexto social, mas quando eu ia para a escola, eu me relacionava com pessoas de outra classe. Só que eu sempre preferi o local onde eu moro, sempre preferi me relacionar com as pessoas mais humildes, que eu me sentia muito mais em casa ali, né? Um morador jovem da Rocinha relatou uma estratégia parental semelhante de disputa pela atenção do rapaz. Seus pais se esforçaram para comprar um computador, acreditando que o acesso à internet estimularia o então de Mino a permanecer em casa.
A estratégia, conta o entrevistado, foi bem sucedida, sobretudo porque, segundo ele, há uma escolha comum à qual são submetidos adolescentes de favela, especialmente meninos, entre o apelo da criminalidade e o desejo de desenvolvimento pelos signos dos estudos e do trabalho. Quando você é morador de favela, homem, é uma linha muito tênue, porque você chega a uma certa idade da sua adolescência na favela que dá uma sensação de que você tem que escolher alguma coisa. E as únicas possibilidades que a gente tem enquanto jovens de favela é: ou você vai estudar, vai se formar e vai para o emprego formal, ou você vai embarcar nessa história de tráfico de drogas. E a minha família percebeu um pouco dessas movimentações estranhas, né? E me deram um computador. Eu ganhei o computador e eu tive a sensação de espaço, tempo, de que eu nunca mais saí de casa. Sabe que quando eu liguei o computador eu não queria mais sair de casa? Então eu comecei a estudar. Dessa forma, ao mesmo tempo em que os relatos indicam as transformações positivas de seus territórios, aqui e ali aparecem menções à difícil condição material e simbólica com que as favelas cariocas ainda subsistem. Nesse sentido, talvez uma das construções mais pujantes nas entrevistas tenha sido a de um entrevistado que estendeu o conceito de violência para as condições corriqueiras e cotidianas dos moradores de favela. Vamos falar da violência? A gente sempre tem essa ideia de que violência dentro de territórios de conflito é violência de uma força com outra força, né? Eu acho que não, acho que violência é tudo. Eu acho que violência é falta de comida, eu acho que violência é falta de escola decente, de uma educação boa, eu acho tudo é violência. A gente tem essa ideia de que só olha para a violência quando é entre bandido e polícia. Não, não acho. Eu começo a imaginar que essa criança que tem que ir para a escola, ela tem que passar por cima do lixo, ela sofre uma violência. Essa criança, quando ela chega dentro da escola, ela não tem uma educação, ela está sofrendo uma violência. Nessa lúcida construção de um dos entrevistados mais velhos, fica claro que o contexto de desigualdade de condições a que moradores de favela ainda são submetidos, apesar dos avanços mencionados, é tão radical que a favela torna-se um ambiente mais propício para toda forma de violência, como se a violência fosse um vetor impessoal que atravessa os corpos e mentes desses territórios. Seja a violência material, da falta de condições dignas de habitação, educação e lazer, seja também a violência simbólica, que deprecia vidas de um contingente de pessoas que ainda não atingiu sua plena cidadania, apesar dos avanços. Considerações finais. Os relatos reunidos neste capítulo compõem uma cartografia sensível da vida nas favelas cariocas, onde se misturam o avanço dos direitos, a força das lutas coletivas e as sombras persistentes da desigualdade. O material empírico evidencia que, se por um lado as últimas décadas trouxeram melhorias concretas, acesso à educação, saúde, moradia e reconhecimento simbólico, por outro, revelam a permanência de fronteiras sociais e espaciais que insistem em separar o morro e o asfalto, o cidadão e o suspeito. A análise mostra como o termo favela, outrora sinônimo de exclusão e desordem, se converteu em emblema de identidade e resistência. Em seu deslizamento semântico para comunidade e depois no retorno afirmativo à favela, os moradores reinventam a linguagem e, com ela, as próprias formas de existir e lutar. Entre gerações, pulsa a consciência de que nomear é também disputar sentidos, e que disputar sentidos é reivindicar humanidade. Os entrevistados, especialmente, considerações finais. Os relatos reunidos neste capítulo compõem uma cartografia sensível da vida nas favelas cariocas, onde se misturam o avanço dos direitos, a força das lutas coletivas e as sombras persistentes da desigualdade. O material empírico evidencia que, se por um lado as últimas décadas trouxeram melhorias concretas, acesso à educação, saúde, moradia e reconhecimento simbólico, por outro, revelam a permanência de fronteiras sociais e espaciais que insistem em separar o morro e o asfalto, o cidadão e o suspeito. A análise mostra como o termo favela, outrora sinônimo de exclusão e desordem, se converteu em emblema de identidade e resistência. Em seu deslizamento semântico para comunidade
E depois, no retorno afirmativo para a favela, os moradores reinventam a linguagem e, com ela, as próprias formas de existir e lutar. Entre gerações, pulsa a consciência de que nomear é também disputar sentidos, e que disputar sentidos é reivindicar humanidade. Os entrevistados, especialmente os jovens ativistas, traduzem essa reinvenção em práticas, fundam jornais, criam coletivos, inventam negócios, produzem arte, políticas, vida. Nas trajetórias de Michel, René, Raquel, Lúcia e tantos outros, a potência da favela ganha corpo. São experiências que ultrapassam o improviso e se consolidam como pedagogias da resistência, modos de aprender e ensinar o que o Estado tantas vezes se recusou a reconhecer. Mas se há potência, há também dor. As violências físicas, simbólicas, institucionais continuam a marcar o cotidiano desses territórios. A sombra das operações policiais, o peso da suspeição, o medo herdado e reconfigurado em novas formas de controle compõem o outro lado da narrativa. Mesmo diante de conquistas, o pacto social permanece incompleto. O direito à cidade ainda não é plenamente universal. Assim, a volta da favela é, mais do que um retorno ao centro do debate público, um retorno simbólico à dignidade negada. É a favela que se afirma como sujeito da própria história, ao mesmo tempo em que denuncia a incompletude da democracia brasileira. E se este capítulo nasce da escuta, que ele também termine com ela, a escuta dos becos, das vozes que sobem o morro, do samba que resiste ao silêncio imposto. A favela, entre a potência e a violência, é território de invenção, onde o futuro não é promessa distante, mas teimosia cotidiana.